Boa noite, muito bom falar com você, meu querido amigo que nos assiste aqui pela TV Três Fronteiras ou pelo Facebook e até mesmo pelo YouTube. Muito bom receber você em nosso programa, que é muito mais do que um programa, é um projeto que visa o nosso crescimento como pessoa, como família e como sociedade. Cada semana temos recebido aqui profissionais que trazem temas altamente relevantes para cada um de nós. E nessa noite estamos recebendo aqui a doutora Aline, juíza de direito na nossa cidade. Que Deus possa abençoar a senhora nesse programa e que a senhora possa trazer esse tema e capacitar e nos conscientizar de coisas tão importantes. Boa noite, doutora Aline. Se apresente aqui para os nossos amigos e telespectadores da TV Três Fronteiras. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Boa noite, comunidade nanuquense. Agradeço a oportunidade de estar aqui para falar sobre esse tema. É um tema tão importante e que todo o espaço que é nos dado, a gente usa para poder falar, para poder trazer todas as orientações. Meu nome é Aline Gomes dos Santos Silva, sou juíza de direito na 2ª Vara Civil Criminal e Execuções Criminais aqui na comarca de Nanuque. Fazemos um trabalho que envolve já esse tema de violência doméstica contra a mulher. Já falamos em algumas igrejas, também falamos em palestras, em rodas de conversa enquanto não estávamos ainda na pandemia, né? Então, sempre que podemos, falamos sobre esse tema. É isso, muito obrigado mais uma vez. Nós estamos aqui sem máscara, você talvez esteja percebendo isso, mas nós não estamos desrespeitando as leis e as regras da vigilância sanitária, porque nós estamos respeitando o distanciamento social, nós estamos aqui com todos os equipamentos que estamos utilizando higienizados e, logicamente, o ambiente onde nós estamos gravando, que é o auditório da Igreja Adventista do Sétimo Dia, está com as janelas abertas para que o ar possa arejar da forma correta. Então vamos lá, doutora Aline, violência doméstica. Esse é o assunto dessa noite, um assunto altamente polêmico. Eu digo polêmico porque existem várias interpretações, várias formas de lidar com esse assunto, e até mesmo eu digo que este é um tabu. Em muitas comunidades que a gente vive, talvez nas comunidades religiosas, eu queria saber qual é a percepção da senhora sobre a violência doméstica como tabu, na compreensão, na mente das pessoas. De fato, a violência contra a mulher é um tabu, é uma polêmica, é milenar, não começou a acontecer de um tempo para cá. É um fato que sempre aconteceu, está alicerçado, infelizmente, em alguns pontos importantes, que são o patriarcalismo, né? A cultura patriarcal em que fomos criados, em que nossa sociedade é inserida, a diferença comportamental que a mulher passou a ter na sociedade de algum tempo, né? A saída da mulher para o mercado de trabalho, a discriminação que ainda existe sobre as mulheres é um fato, né? Não podemos fingir que esse fato não acontece. O machismo, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu costumo dizer, quando eu digo sobre o machismo, às vezes as pessoas entendem que nós temos um posicionamento feminista. E não é bem assim. Eu entendo que todo extremo ele é muito radical. Né? Então é sempre importante a gente ter uma visão ali equilibrada. Eu sou casada, né? Amo meu esposo, tenho 2 filhos, 2 meninos, então sou a única mulher numa comunidade masculina ali em casa, né? Então tenho uma missão muito grande, uma missão de mostrar para eles que essa discriminação ela não tem razão de existir. Imagino a missão que a senhora tem no lar da senhora, mas também uma missão aqui na nossa comunidade, de conscientizar cada um de nós. O tabu, eu entendo que já é um desafio que nós enfrentamos, né, como sociedade, mas eu queria saber se existem outros desafios para a violência doméstica no nosso ambiente, no nosso país, no nosso contexto. Então, o principal desafio no enfrentamento da violência contra a mulher é a subnotificação. Nós temos as leis do nosso Estado brasileiro, que são leis que estabelecem igualdade entre homem e mulher. A Constituição brasileira ela diz, homens e mulheres são iguais perante a lei. Né? Existem algumas distinções, também previstas na lei, que são distinções de licença maternidade, né? Talvez algum tipo de aposentadoria diferente, isso tudo ainda pautado ainda em costumes, mas, na prática, há ainda muita desigualdade.
há desequilíbrio, né, entre postos que as mulheres assumem na sociedade. Mas a subnotificação, ela é um enfrentamento difícil que nós temos sobre esse tema. Muitas vezes a mulher, ela não sabe que ela vive em um relacionamento abusivo, ela não sabe que ela vivencia violência doméstica há muito tempo, e ela, ou quando chega ao ponto dela ter conhecimento, ela tem medo de reagir, ela tem os filhos, né? Nós somos criadas com aquele versículo bíblico de que a mulher sábia é dificular, e é uma verdade. Porém, a mulher sábia também, ela não se submete ao julgo, né, de violência. Né? Então, a mulher também tem muita dificuldade de enfrentar a própria família, os pais, né, de ter apoio ali do seio familiar dela, de assumir em alguma situação de que aquela violência existe e que aquilo ali tem que ser trabalhado na família. Né? Ela tem dificuldade de expor isso para a comunidade religiosa em que ela vive. Vejam, a mulher ela está ali naquele meio religioso e dizer que ela é violentada em casa, muitas vezes não é bem visto. Então, assim, a subnotificação ela vem daí. Né? E o primeiro enfrentamento, a primeira dificuldade de enfrentamento, ela vem daí, da subnotificação em razão dessas nuances que eu te falei. Outra nuance também importante é que, muitas vezes, a mulher ela sai do mercado de trabalho, né? Ela começa a ter filhos, começa a ter dificuldade de como administrar os filhos, administrar o trabalho. Né? Muitas vezes aí vem a situação, então agora você não trabalha mais, fica só tomando conta de casa. Se isso for um desejo, se isso for uma vontade deliberada da mulher, se isso for algo tranquilo para o casal, não há problema em relação a isso. Né? Respeito, né? Exatamente. Agora, se for um desejo que as potencialidades da mulher, ela queira, não, eu quero ter uma utilidade fora do meu lar, né? Fora do meu lar, eu quero ter outro tipo de utilidade, quero trabalhar também. E quando isso começa a ser algo que seja imposto, impedido, aí nós começamos a ter ali uma desigualdade, né? E isso não é bom. Isso pode gerar outros tipos de violência. Exatamente, é o conceito que eu acabei falando aqui do respeito. A gente tem que aprender a respeitar o nosso próximo, e o nosso próximo começa no lugar mais próximo do nosso lar. Dentro de casa, é. Nosso Exatamente. próximo está ali dentro da ali dentro da nossa casa. Então, se a gente começa a desrespeitar, a senhora muito bem falou de conceitos bíblicos, de mulher sábia e tal, e tem algo muito interessante que eu, por exemplo, nunca encontrei na Bíblia machismo, mas eu encontro na Bíblia amor, companheirismo, altruísmo, que são coisas que envolvem aí, talvez, muitas dificuldades para a conscientização de pessoas em relação à violência doméstica. Então, a gente tem que ter essa consciência onde o respeito, o amor e o altruísmo deve reinar, logicamente. É curioso, doutora Aline, a senhora falou aí dos grandes desafios, né? E deu para perceber que existem, logicamente, violências explícitas, como agressões, outras coisas mais, mas pelo que percebi, existem também violências no âmbito doméstico que talvez não são tão explícitas assim. Eu queria que a senhora pudesse, talvez, equiparar as duas, o que é uma violência explícita, o que é também violência, mas essa violência já não é tão explícita assim. O que a senhora tem a falar sobre isso? Existem violências que são ocultas, né? A própria Lei Maria da Penha, que ela trata sobre diversos tipos de violência, ela traz algumas violências ocultas, que são violência psicológica, violência emocional. Né? E essa violência psicológica, ela está ali envolvida em um contexto que muitas vezes, como eu disse, a mulher ela nem sabe que ela está sendo violentada. Mas existe às vezes um desrespeito tão grande dentro da casa, xingamentos. Mas você é burra mesmo, você está ficando louca, você acha que eu faço isso com você? Essas frases que eu estou dizendo aqui, são frases que a gente vê comumente nos processos. Sabe? Muitas vezes o comportamento ali familiar leva a um ponto de colocar a mulher, ela começa a ficar tão subjugada, de forma tão, com as forças tão esvaídas, que ela não consegue perceber isso. Então, temos a violência psicológica, a violência emocional, a violência financeira. Há mulheres que trabalham, mas os esposos, né, não permitem que ela faça o uso do seu dinheiro,
né? Ou muitas vezes só o homem trabalha e o dinheiro colocado na mão da mulher é um dinheiro contado. Assim, não há uma harmonia do lar, né? Muitas vezes é escondido o valor que o marido ganha. Não, ela não pode saber. Aí eu te pergunto, por que não estamos em um lar? Né? Não estou dizendo e que incentivando a que tem que gastar de forma deliberada. Eu entendo assim que em um lar onde há um respeito, uma harmonia, um equilíbrio muito grande, essas coisas não acontecem. Então, as violências ocultas, que são a psicológica, a emocional, com xingamentos, com diminuir a mulher, você só serve para ficar dentro de casa, você não dá conta de trabalhar fora. Muitas vezes isso acontece quando a mulher ela não trabalha fora, ela trabalha em casa, né, que é um trabalho muito grande, é muito grande o trabalho, arrumar, passar, lavar, não é fácil. E aí chega o homem e fala, né, e ela quer conversar. Veja, tem muitos problemas familiares que começam com assim, ela quer conversar, mas o homem não dá espaço para ela conversar. Mulher, estou cansada hoje, estou cansado hoje, não quero saber. Ah, mas eu também estou cansado, eu também trabalhei. Não, mas o seu trabalho é diferente do meu. Então, assim, existe essa segmentação das potencialidades da mulher e do homem e acaba gerando esse tipo de violência oculta, até chegar a um ponto em que a mulher ela pode se posicionar e vem a violência física, que é uma violência mais explícita, né? Exatamente. São coisas que eu fico pensando que talvez alguém que está nos assistindo não parou para pensar sobre esse tipo de violência. Talvez estamos falando aqui e trazendo essas informações e você começou a perceber, poxa, eu talvez tenho sofrido disso aqui na minha casa, eu talvez tenho sido prejudicado em alguns momentos. E o que a gente pode fazer, doutora Aline, para quem está me assistindo ali, quais são os primeiros passos para começar a identificar e quais são os primeiros passos também para que eu possa agir em benefício da minha saúde emocional, do meu respeito como mulher, para que eu possa viver uma vida mais saudável no meu lar, na minha comunidade, na minha vida no geral. Como identificar e o que eu devo fazer para promover essa saúde na minha vida? Então, o primeiro ponto é se entender. Saber identificar o relacionamento abusivo que ela está inserida, né? Com relação ao relacionamento abusivo, muitas vezes é aquilo que eu disse, nós temos uma divisão de tarefas de homem e mulher, né? E muitas vezes há uma injustiça, né, dessa divisão de tarefas dentro do lar. O lar ele é composto por aquela família e todos daquela família são responsáveis por tudo que ocorre no lar. Por nutrir o lar não só financeiramente, né? Muitas vezes só o homem que trabalha e nutre o lar financeiramente, mas esquece de nutrir de amor, de carinho, de compreensão dos outros, né? Das outras searas da nossa vida. Então, o primeiro ponto é a mulher identificar o comportamento, o relacionamento abusivo que ela está vivendo, identificar que aquela cultura de divisão de tarefas é uma cultura que nós precisamos rever, e conversar, né? A primeira conversa ali, chamar o marido, expor a gente fala só de marido, mas a violência ela acontece entre adolescentes, entre casal de adolescentes, né? De namorados, entre casal de namorados, até entre ex-companheiros e ex-marido e mulher, né? Então, o primeiro ponto é identificar, saber que está inserida em um relacionamento abusivo e conversar, dialogar, expor a sua vontade. E, caso isso não aconteça, caso não se tenha uma resposta positiva, procurar um auxílio profissional, né? Auxílio da assistência social do município, auxílio profissional de psicólogos, auxílio no seu ambiente religioso, sendo um ambiente religioso saudável, né? Entendo que esse é um primeiro momento. Não estou dizendo já é violência física. Violência física já é a primeira coisa que se fazer, é denúncia, né? Denúncia para os órgãos próprios. Exatamente. A gente só vai a um pequeno comercial e já voltamos aqui com a doutora Aline, com mais conhecimento, mais ideias para você e para a sua família. Bem-vindo à Igreja Adventista de Nanuq. Aqui, toda semana, desde 1964, nós nos reunimos para adorar o Criador.
e promover uma experiência transformadora à nossa comunidade, seja ela física ou virtual. Inclusive, de uns tempos para cá, nossa rotina mudou bastante. Parece até um retorno ao passado e tudo parecia um culto familiar. Quando naquela época sonharíamos com a estrutura que temos hoje e que o melhor por vir seria ainda maior que a nossa habilidade em projetá-lo? Por isso, nos alegramos pelo que tivemos e ainda teremos, mas principalmente pelo que hoje temos. Por isso, aproveite nossas lives, acesse nossos canais e mantenha a conexão. Se a quarentena nos isola, ainda assim, o Espírito de Deus nos une. Afinal, o Deus que nos faz igreja transcende o espaço físico. Voltamos, estamos aqui conversando hoje sobre violência doméstica com a doutora Aline, juíza de direito aqui na cidade de Nanuque. Doutora Aline, é curioso que nós estamos vivendo um momento atípico, se a gente pode dizer, que tem afetado a nossa família, a nossa sociedade, as nossas empresas, o meio político. A gente está vivendo um momento bem complexo da nossa sociedade. E curioso, eu tenho percebido, tenho acompanhado aí, li vários enunciados de matérias, onde diz que a violência doméstica, ela parece que aumentou nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social. Em alguns estados, segundo alguns periódicos online, diz que o aumento foi de até 50%. Isso, logicamente, baseado em denúncias que foram feitas pelos canais que o nosso país deixa ali para que as denúncias possam ser feitas. Eu quero saber o que contribuiu nesse isolamento para a intensificação da violência doméstica. Veja, em nossa região também não foi diferente, tá? Nós tivemos um aumento, sim, deliberado de violência doméstica, né? Lógico que a gente entende que ainda há muita subnotificação, há muita mulher que não denuncia, né? Mas aquelas denúncias, elas aumentaram, algumas denúncias aumentaram. O que a gente entende? Nós estamos vivendo num momento de intolerância tão grande que o diálogo, ele deixou de ser o principal meio de comunicação e a agressividade, ela tomou conta disso. Né? Quando a gente pensa o seguinte, quando num casal não há mais diálogo e que há a fonte de desrespeito, xingamento, ela para partir ali para uma violência, sair dessa violência do cunho psicológico para ir para uma violência física é um passo. Né? Então, nós estamos vivendo um momento atípico, um momento em que estamos abalados com tudo que está acontecendo, né? Um momento em que temos que ter muita tranquilidade, mas que nem todos os lares têm. E quando eu digo lares, eu digo lares de toda e qualquer faixa etária e de todo e qualquer patamar social. Né? E as pessoas estão ficando mais dentro de casa, ou deveriam ficar. E ficar dentro de casa quer dizer aumentar o conflito. Por quê? Porque o meio de comunicação, o diálogo, ele está diluído. Né? Nós temos em casa, então, agressões verbais, né? Não se respeita nem a presença de filhos pequenos ou filhos maiores, aquele diálogo de conversa, toma lá, dá cá. Né? Então, nós já vínhamos de um processo de agressividade na comunicação, de troca de diálogo pela agressividade nas palavras ou física, e estamos nesse momento agora atípico em que algumas famílias foram tomadas financeiramente uma dificuldade maior. Né? Então, tudo isso deixou as pessoas muito à flor da pele. Né? Então, acabou intensificando, né? Exatamente. Ainda mais estas questões. Eu quero falar agora de lei. A lei, a senhora citou muito bem aqui, a Lei Maria da Penha. E uma dúvida, logicamente é uma dúvida de um leigo, e talvez essa dúvida seja alguém que me assiste e nos assiste também pelos canais que estão transmitindo o nosso projeto. A Lei Maria da Penha, ela é suficiente para prevenir, para cuidar e para proteger as pessoas e mulheres violentadas? Veja, lei nenhuma é capaz de mudar uma sociedade. O que é capaz de mudar uma sociedade é a educação. Não adianta ter leis severas, né, se a parte preventiva ela não acontece. A lei, ela muitas vezes vai trazer sanções de algo que já aconteceu.
Então, assim, eu vejo de forma muito clara de que a educação, de que tratar isso nas igrejas, de falar isso em nosso meio de forma mais ampla, é importante. Houve muita dificuldade de entendimento, e é um tema polêmico, eu só vou pincelar esse tema, Sim. De falar, quando se foi falar de violência de gênero nas escolas. Quando a gente fala gênero, a gente vê o gênero feminino e masculino. Né? Falar de gênero é muito importante, porque falar de gênero a gente fala de respeito, algo que Jesus Cristo pregou muito para a gente. Né? A gente fala de respeito. Então, falar que homens devem respeitar mulheres, mulheres devem respeitar homens, cada um de acordo com as suas desigualdades biológicas. Nós temos desigualdades biológicas, mas as nossas desigualdades biológicas, elas não passam daí. Né? Então, lei nenhuma é capaz de mudar. Mas a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 do ano de 2006, ela não traz só aspectos sancionatórios. Ela traz aspectos preventivos também. Ela traz determinações à União, ao Estado e aos municípios, trabalhar de forma preventiva com políticas públicas. Essa forma, esse meio que nós estamos trabalhando aqui, é uma forma que eu encontrei através do meu trabalho de potencializar o aspecto preventivo da Lei Maria da Penha. Então, quanto mais falarmos sobre o assunto, quanto mais tabus quebrarmos, mais a gente consegue levar esse assunto para as pessoas. E, finalizando, a lei não é capaz de, por si, mudar todo o aspecto de violência que temos. Interessante, né? Isso faz parte da nossa cultura, né? Nós precisamos começar a agirmos, começarmos a prevenir. Isso, eu acho que envolve indivíduos, não é? Não é simplesmente um juiz ou uma juíza que vai conseguir resolver o problema, mas somos nós, indivíduos. Você que me assiste, talvez já pode fazer uma grande diferença para que esse problema seja resolvido e até mesmo não precise, logicamente, chegar a problemas ainda mais graves. Logicamente, se chegar, a denúncia é a nossa orientação. Se você tem sido violentado, você deve agir. Mas se nós começarmos a agir individualmente, nós podemos preservar vidas. Agir principalmente dentro dos lares. Exatamente. O exemplo, a gente não diz sempre que o exemplo arrasta? Né? O exemplo arrasta. Lá no meu lar, por exemplo, como eu já disse, com 3 homens lá, nós temos meu esposo que faz atividades domésticas. E por que não? Como eu disse, o lar é formado por pessoas, né, por indivíduos. Então, nós temos que entender que não há diferenças, esse tipo de diferença que não há. As nossas diferenças biológicas devem ser respeitadas, mas as diferenças de trabalho e de atividade, não há. Exatamente. E eu penso, a senhora usou muito bem essa palavra no início, feminismo, né? Muitas vezes a gente acha que isso é ideia de mulher, que a gente não deve respeitar, mas aquilo que eu digo, quando a gente tem o amor altruísta, nós começamos a compartilhar problemas, compartilhar atividades dentro do nosso lar e, claro, respeitar, não é mesmo? Então a gente tem que ter esse amor altruísta. Eu tenho mais uma pergunta, doutora Aline, nosso tempo está quase acabando, mas eu quero perguntar, ainda sobre a Lei Maria da Penha, né? Desde quando ela entrou em vigor, houve uma redução de 10% nos casos de violência contra a mulher. E eu queria saber se esses números, esses gráficos aqui, representam a realidade. Realmente houve essa redução de 10%? Se houve ou não, o que é preciso fazer para reduzir ainda mais esse número de situações? Eu sinto te dizer que não houve essa diminuição. Veja, o que houve foi um aumento, e esse aumento é um aumento até proporcional e indicativo, porque a partir do momento que se tem uma lei que indica medidas protetivas para a mulher que sofre aquele tipo de violência, e a mulher ela vai até canais de denúncia com mais vezes, né, vai mais vezes em canais de denúncia, acaba tendo, a gente fala, houve um aumento. Talvez não houve um aumento deliberado, talvez o que houve foi um aumento de denúncias. Né? Agora, o Brasil ainda ocupa entre o 5º e o 7º lugar na lista de países que mais matam mulher por ser mulher.
Isso é o que chamamos de feminicídio. Tá? Matar mulher por ser mulher. É uma diferença. Os homens, eles morrem mais assassinados em brigas de facções, no trânsito, mas as mulheres, elas morrem mais de morte criminosa por seus companheiros, maridos, ex-maridos, namorados. E isso é muito grave. Isso é muito grave. Principalmente porque eu disse, a mulher ela morre pelo fato de ser mulher, porque houve uma distinção tão grande, houve uma desigualdade tão grande entre o homem e a mulher, em que ele se viu em um papel de mais forte e tendo que usar a força para acabar com aquela mulher. Isso é grave. Muito grave. Como eu disse agora há pouco, nosso tempo está acabando, mas eu quero pedir à senhora, o que a senhora poderia dizer, que conselhos a senhora poderia deixar, tanto para homens quanto para mulheres, para que nós comecemos a mudar a nossa visão de lar, visão de tratamento, visão de respeito. O que a senhora gostaria de dizer, quais conselhos a senhora gostaria de deixar para os nossos telespectadores que nos assistem nesse momento? Olha, eu posso dizer vários conselhos, né? Mas dizem que não é bom dar conselho, né? Mas enfim. Mas a Bíblia diz um deles que eu digo aqui agora. Em Efésios, talvez o pastor vai me ajudar aqui no versículo. Mulher seja submissa ao seu marido, mas o homem ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, né? E Cristo amou a igreja dando a vida dele por ela, né? Veja, não existe perfil de vítima de violência doméstica. E não existe perfil definido para o homem que violenta a mulher. A vítima de violência doméstica, ela está inserida em todas as camadas da sociedade e em diversos níveis sociais. Tá? E esse é um diferencial para outros crimes, tá, pastor? Esse é um diferencial para outros crimes. Nós temos juízas que foram mortas dentro dos seus gabinetes por companheiros. Temos procuradora que foi morta por marido que é delegado de polícia, ou seja, pessoas que têm conhecimento da lei. Então, não é um crime que está afeto à classe social menos favorecida. Tá? Perfil do homem é um perfil, infelizmente, é um perfil de desigualdade e ainda amparado no patriarcalismo. Né? Então, assim, o conselho que eu dou nós temos que viver em um ambiente socialmente harmônico e a partir do momento que há uma identificação desse tipo de relacionamento abusivo, a mulher ela tem que dar um pontapé inicial, mesmo que seja na conversa, no diálogo, para que isso se encerre. Né? Exatamente. A senhora citou um texto bíblico e eu gostaria de lê-lo aqui, porque existe até uma falta de compreensão. Exatamente, por isso que eu disse ele. Desse texto, exatamente. Né? O lar cristão, até o subtítulo ali, Efésios capítulo 5, verso 22 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. E o texto continua e compara, né, Jesus Cristo, como Jesus Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. É curioso que um professor meu no seminário de teologia, na faculdade, ele dizia: que mulher não vai ser submissa, né? Ele trabalhando esse termo, ao marido que chega em casa, o bebê chora de noite, e ele fala assim: mulher, fica deitada, que pode deixar que eu vou cuidar do nosso bebê. Aí ele diz: que mulher não será submissa a um marido que a mulher está em casa cansada, ele diz: mulher, pode deixar as vasilhas da casa por minha conta. Então, por que ele estava dizendo isso? Porque isso é amor, né? Não é uma submissão no sentido de subjugo, né? Exatamente. Não é a mulher, o homem é a cabeça da mulher, ou seja, a mulher não tem uma cabeça pensante, né? Não é assim, não é nesse sentido, né? É num sentido muito, muito maior daquilo que nós podemos compreender no aspecto terreno aqui. Né? Exatamente, da submissão. Então, submissão não é essa submissão de obedecer, de seguir. Na verdade, a submissão bíblica, quando está no contexto do lar, desde quando Eva foi criada, né, ali em Gênesis, a submissão bíblica é parceria. A mulher é parceira do esposo. Então, é isso que a gente deseja para a comunidade, né? Que as famílias, que os filhos sejam eternos parceiros,
que haja amor, que haja respeito, que haja graça, como Jesus Cristo agiria na nossa vida e no nosso contexto. Por isso, amigo, mais um conselho que eu deixo para você: pratique o amor, respeite, pratique a graça, seja um exemplo de Cristo na sua família. E sem dúvida, sua família vai ser uma família segundo o plano de Deus para ela. Que Deus possa abençoar você. Eu quero pedir mais uma vez aqui a sua permissão para fazer só mais uma oração. Eu peço permissão porque talvez você é de outra denominação religiosa ou até mesmo não é cristão, mas eu quero pedir para orar por você, por sua família, para que a bênção de Deus esteja com vocês. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, que a tua bênção possa estar conosco, abençoando cada família, cada lar, abençoando a nossa comunidade, abençoando cada marido, que cada marido possa ter a consciência de que ele deve ser um representante teu, amar a sua esposa, amar os seus filhos, como Jesus Cristo amou a cada um de nós. Abençoe também, Senhor, as esposas que muitas vezes podem ser violentadas, que o Senhor dê a elas coragem para tomar e agir da melhor forma possível para o bem-estar pessoal e o bem-estar da família. Abençoe também, Senhor, a doutora Aline, dê a ela sabedoria na condução do seu trabalho e que ela possa trazer muito mais bênçãos para a nossa comunidade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você. Uma boa noite. Que você precisar, a gente está aqui à sua disposição. Um grande abraço a todos.